E aí, será que tem boas ficções que contam histórias que se passam durante o Natal? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de histórias, de ficções que falam sobre o Natal, né? Que se passam no Natal. Então, boas histórias para se ler nessa época do ano, boas histórias aí para você variar um pouquinho, né? E entrar aí no clima natalino. Bom, pessoal, a primeira história aí que eu vou falar para vocês é um conto de Isaac Asimov que se chama Natal em Ganimedes. Um livro, O Futuro Começou, publicado por ele em 1972, tem uma coletânea de contos e nesses contos, entre essa coletânea, existe aí a história de Natal em Ganimedes. Essa história fala um pouco aí de uma colônia de terrestres que estão em outro planeta e de repente em uma conversa qualquer aí aleatória, eles contam a história do Papai Noel, então dá uma crise gigantesca ali naquele planeta e exigem ali que aconteça a visita do Papai Noel. É uma história diferente, uma história aí divertida que se passa em outro planeta e que conta a história aí do Papai Noel, para as crianças, aí uma história bem legal e vale a pena aí ser lida. É uma história de Isaac Asimov. O segundo livro aí que se passa no Natal, e usa o Natal aí pelo menos como tema, é Nosferatu, de Joe Hill. Esse livro é um livro de terror. Essa história fala de um personagem que tem a capacidade de levar crianças com um carro para um parque de diversões com tema natalino e lá acontecem coisas bizarras. Só que ele encontra com uma garota, uma garota que tem um poder de atravessar uma ponte que leva ela para qualquer lugar onde ela queira ir. E aí essa garota consegue escapar desse parque e aí tem toda uma história de vingança. É um terror aí com temas natalinos. Então Joe Hill também é um clássico, é um autor com muitos livros. Então é uma outra história aí que de repente vale a pena para quem gosta do tema de terror envolvendo o Natal, ler nessa época do ano. São temas contraditórios, mas como sabe como são os autores de ficção. Eles estão aí com muita criatividade para fazer a gente viajar aí em diversos mundos. A terceira história aí que eu recomendo é Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Uma história bem interessante que faz você refletir aí, Uma história que tem fantasmas, tem momentos de Natal. Tem aqui no canal, vou deixar aqui o atalho para você, caso queira ver aí a resenha, queira ver aí o comentário sobre esse livro. É um livro bem legal, é uma história que faz a gente refletir sobre nossas atitudes, sobre o que fazer nesse momento de Natal para repensar nossa vida, e para ter aí momentos melhores no futuro. Então, esse aí é Um Conto de Natal de Charles Dickens, tem aqui no canal e vale a pena também ler nessa época do ano. Por último, mais que um livro, mais que uma coletânea, esse livro é uma história de vida do Tolkien, uma parte da vida do autor do Senhor dos Anéis, Tolkien. O que aconteceu? Tolkien, durante 23 anos, escreveu cartas para os seus filhos, cartas que se diziam ser do Papai Noel, contando a vida dele lá no Polo Norte, como as coisas aconteciam. Então, por 23 anos, Tolkien escreveu cartas, entregou para os seus filhos, manteve essa chama do Natal acesa, toda essa fantasia do Natal com eles. E aí, depois que acabou essa magia, depois que os filhos cresceram, Tolkien pegou essas cartas escritas por 23 anos e fez todas elas uma coletânea de um livro, e esse livro está disponível. Esse livro se chama Cartas do Papai Noel, escrito por Tolkien, um livro que foi escrito pelo escritor do Senhor dos Anéis. Então vale a pena aí, nem que seja por curiosidade, saber um pouquinho como era essa história, como foi essa história da vida de Tolkien, com os filhos, toda essa experiência. Então esse é mais um dos livros. Bom, tá aí pessoal, existem vários livros que falam sobre o Natal, para você escolher entre um deles, dar uma lida, saber um pouquinho sobre as histórias do Natal, como os autores foram tão criativos aí usando esse tema do Natal para fazer grandes ficções. Valeu pessoal, obrigado por assistir o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e até a próxima história.